Bem-vindo ao Adoções do Reddit, onde histórias reais de adoção ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de pessoas que vivenciaram a adoção de diferentes perspectivas: pais adotivos, filhos que foram adotados, famílias biológicas que tomaram decisões difíceis e todos os desafios emocionais, legais e sociais desse processo. Histórias de amor incondicional, de busca por identidade, de superação, de dor, de alegria e da realidade crua da adoção no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, pessoal! Meu nome é Ricardo, tenho 35 anos e moro em Brasília, no Distrito Federal. E eu preciso desabafar sobre uma situação absolutamente aterrorizante e revoltante que está acontecendo na minha vida, porque há 10 meses, meu irmão mais novo, o Daniel, que tinha 32 anos, e minha cunhada Amanda, que tinha 30 anos, morreram em um incêndio na casa deles. Eles foram encontrados mortos no quarto, carbonizados, e o filho deles, meu sobrinho Gabriel, que na época tinha 9 anos, sobreviveu porque ele estava dormindo no quarto dele no andar de cima e conseguiu sair pela janela quando acordou com a fumaça. E todo mundo acreditou que tinha sido um acidente, um curto-circuito, uma fatalidade, e o Corpo de Bombeiros investigou superficialmente e classificou como acidente doméstico. E eu assumi a guarda do Gabriel porque ele não tinha mais ninguém. Meus pais morreram anos atrás. E eu era o único tio, o parente mais próximo. E há 6 meses a adoção foi finalizada. E o Gabriel se tornou oficialmente meu filho. E eu estava reconstruindo a vida dele, dando amor, segurança, estabilidade. Mas há 4 meses minha vida virou um inferno absoluto. Porque eu descobri que o Daniel e a Amanda não morreram em um acidente. Eles foram assassinados. O incêndio foi criminoso, foi provocado. E eu descobri que o assassino foi o deputado federal Augusto Ferreira, que era sócio do meu irmão na empresa de construção civil deles, a Ferreira Encosta Construções, uma empresa grande que tinha contratos milionários com o governo, obras públicas, hospitais, escolas, estradas. E eu descobri que o Augusto estava desviando milhões de reais dessas obras, superfaturando, usando material de qualidade inferior, pagando propina para políticos e fiscais. E o Daniel descobriu o esquema, descobriu as provas, e ele ia denunciar. Ele ia entregar tudo para a Polícia Federal, para o Ministério Público, e o Augusto descobriu. E ele mandou matar meu irmão e minha cunhada. Ele contratou um incendiário profissional para queimar a casa deles, para forjar um acidente. E agora que eu descobri a verdade, agora que eu estou investigando, ele descobriu que eu sei. E ele está usando toda a influência política dele, todo o poder dele, todas as conexões dele com políticos, com juízes, com policiais, para me destruir, para me incriminar. Ele forjou documentos dizendo que eu estava envolvido no esquema de corrupção junto com o Daniel, que eu recebi dinheiro desviado, que eu lavei dinheiro, que eu falsifiquei documentos e... A Polícia Federal já me intimou, já abriu inquérito contra mim, já me indiciou por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos. E ele entrou com um pedido na justiça para tirar a guarda do Gabriel de mim, alegando que eu sou criminoso, que eu estou sendo investigado pela Polícia Federal, e que o menino corre risco comigo, e que ele, como ex-sócio do pai, como padrinho do menino, tem o direito e o dever de cuidar dele. E eu estou apavorado, completamente apavorado, porque eu estou lutando contra um deputado federal bilionário que tem o Congresso, a polícia, a justiça, todo mundo no bolso dele, e eu não sei como me proteger, como proteger o Gabriel, e ao mesmo tempo fazer justiça pelo Daniel e pela Amanda, e provar que o Augusto é um assassino, um corrupto, um monstro. Deixa eu começar do início porque essa história é extremamente complexa. Tem muitas camadas, muitos personagens, muitos crimes, e vocês precisam entender todo o contexto para compreender a gravidade da situação que eu estou vivendo. O Daniel era meu irmão mais novo. A gente sempre foi muito próximo, muito unido. A gente cresceu juntos, dividiu quarto, dividiu sonhos, e ele sempre foi muito inteligente, muito trabalhador, muito honesto. Ele se formou em engenharia civil, e ele sempre quis ter a própria empresa, construir coisas, fazer a diferença. Há cerca de 8 anos, o Daniel conheceu o Augusto Ferreira em um evento de empresários. O Augusto, na época, já era um empresário bem-sucedido, ele tinha uma construtora média, e ele estava começando a carreira política. Ele tinha sido vereador e estava se candidatando a deputado estadual, e ele e o Daniel conversaram, se deram bem, e o Augusto propôs uma sociedade. Ele disse que ele tinha as conexões políticas, os contatos,
e que o Daniel tinha o conhecimento técnico, a competência e que, juntos, eles podiam construir uma empresa grande, poderosa, e o Daniel aceitou. Ele achou que era uma oportunidade incrível, e eles fundaram a Ferreira Encosta Construções, com 50% para cada um. No começo deu muito certo, a empresa cresceu rápido, eles conseguiram contratos grandes, principalmente com o governo, obras públicas, e o Daniel estava feliz. Realizado, ele estava ganhando muito dinheiro, ele comprou uma casa linda, um carro importado, e ele se casou com a Amanda, que era o amor da vida dele. E eles tiveram o Gabriel, e era tudo perfeito, era o sonho realizado. Eu também estava feliz pelo meu irmão. Eu trabalho como auditor em uma empresa privada. Eu ganho bem, mas nada comparado ao que o Daniel ganhava. E eu nunca tive inveja. Eu sempre torci por ele. E a gente se via toda semana, a gente almoçava junto, levava o Gabriel para passear, e era uma relação muito boa, muito próxima. Mas há cerca de 1 ano e meio, o Daniel começou a ficar estranho. Ele estava preocupado, tenso. Ele dizia que tinha algo errado na empresa, que ele estava desconfiado do Augusto, que ele achava que o Augusto estava fazendo coisas erradas. Mas ele não entrava em detalhes. Ele dizia que ele precisava ter certeza antes de falar. E eu fiquei preocupado. E eu perguntei se ele queria ajuda, se ele queria que eu investigasse, porque eu sou auditor, eu entendo de contabilidade, de finanças. Mas ele disse que não, que ele ia resolver sozinho. Nos meses seguintes, o Daniel ficou cada vez mais tenso, mais paranoico. Ele dizia que ele estava sendo seguido, que ele achava que o telefone dele estava grampeado, e que ele estava juntando provas, documentos, e que quando ele tivesse tudo, ele ia denunciar, ele ia expor o Augusto. E eu fiquei muito preocupado. E eu disse para ele ter cuidado, para ele não fazer nada sozinho, para ele procurar a polícia, o Ministério Público. Mas ele disse que ele não confiava em ninguém, que o Augusto tinha conexões em todo lugar e que ele precisava ter provas irrefutáveis antes de denunciar. A Amanda também estava preocupada. Ela me ligava, dizia que o Daniel não estava dormindo, que ele estava obcecado com a investigação e que ela tinha medo, muito medo. E eu tentei conversar com o Daniel, tentei convencê-lo a desistir, a sair da sociedade, a se afastar do Augusto. Mas ele disse que ele não podia, que ele tinha descoberto coisas graves, crimes graves, desvio de dinheiro público, superfaturamento, propina, e que ele tinha a obrigação moral de denunciar, que ele não podia deixar, que o Augusto continuasse roubando o povo, roubando dinheiro que deveria ir para hospitais, escolas, e eu entendi, eu respeitei a decisão dele, mas eu tinha medo, muito medo. E então, há 10 meses, em dezembro do ano passado, eu recebi uma ligação da polícia de madrugada, dizendo que tinha acontecido um incêndio na casa do Daniel, e que ele e a Amanda tinham morrido, e que o Gabriel tinha sobrevivido e estava no hospital, e eu fui correndo para lá, e quando eu cheguei a casa estava completamente destruída, queimada, e os bombeiros estavam terminando de apagar o fogo, e eu vi os corpos do Daniel e da Amanda sendo retirados, cobertos, carbonizados, e eu entrei em choque, completamente em choque. Eu não conseguia acreditar, não conseguia aceitar. Eu fui para o hospital, e o Gabriel estava lá, ele estava bem fisicamente. Ele tinha inalado um pouco de fumaça, mas nada grave. Mas ele estava em choque, traumatizado. Ele não falava, ele só chorava. E quando ele me viu, ele me abraçou e não soltou mais. E eu fiquei com ele. Eu passei a noite toda no hospital com ele. E no dia seguinte eu levei ele para a minha casa. O corpo de bombeiros investigou o incêndio. E eles disseram que tinha sido um curto-circuito na instalação elétrica do quarto do casal, que tinha causado o incêndio. E que o Daniel e a Amanda tinham morrido por inalação de fumaça e queimaduras. E que tinha sido um acidente, uma fatalidade, e todo mundo aceitou essa versão. A família da Amanda, os amigos, os colegas de trabalho, todo mundo acreditou que tinha sido um acidente. Mas eu não acreditei. Eu sabia que tinha algo errado, porque o Daniel era engenheiro. Ele era meticuloso. Ele jamais deixaria a instalação elétrica da casa dele em más condições. E além disso, ele tinha me dito que ele estava sendo ameaçado, que ele estava em perigo. E agora ele estava morto. E eu sabia, eu tinha certeza, que aquilo não tinha sido acidente. Eu assumi a guarda provisória do Gabriel, porque ele não tinha mais ninguém. Os pais do Daniel, que eram meus pais também, tinham morrido anos atrás, meu pai de infarto e minha mãe de câncer. E a Amanda era filha única, e os pais dela eram muito idosos, tinham mais de 80 anos, e não tinham condições de cuidar de uma criança. E eu era o tio, o padrinho, a pessoa mais próxima, e eu levei o Gabriel para a minha casa, e eu comecei a cuidar dele. Foi muito difícil, porque o Gabriel estava completamente traumatizado. Ele tinha visto a casa pegando fogo, ele tinha tentado acordar os pais, mas não conseguiu.
Ele teve que pular da janela do quarto dele, que ficava no segundo andar. E ele caiu no jardim. E ele ficou ali, vendo a casa queimar, vendo os bombeiros chegarem. E ele sabia que os pais estavam lá dentro. E ele se sentia culpado. Ele achava que ele deveria ter salvado eles. E ele não falava, ele não comia, ele só chorava. E ele tinha pesadelos todas as noites. Ele acordava gritando e eu não sabia como ajudá-lo. Eu só abraçava ele e dizia que não era culpa dele, que ele tinha feito tudo o que podia. Eu coloquei o Gabriel em terapia, com uma psicóloga especializada em trauma infantil. E aos poucos ele foi melhorando. Ele voltou a falar, a comer, a dormir melhor. E ele voltou para a escola. E ele começou a se adaptar à nova vida. E ele começou a me chamar de pai. E eu percebi que ele precisava de estabilidade, de uma família. E eu decidi que eu queria adotá-lo oficialmente, que eu queria ser o pai dele. E eu entrei com o pedido de adoção. O processo foi relativamente rápido, porque eu já tinha a guarda provisória, porque eu era o tio, o padrinho, a pessoa mais próxima, e porque os avós maternos concordaram, eles disseram que eles não tinham condições de cuidar do Gabriel, e que eles confiavam em mim. E há 6 meses a adoção foi finalizada. E o Gabriel se tornou oficialmente meu filho, Gabriel Costa Silva, com o meu sobrenome também. E eu estava tão feliz, tão realizado, porque eu tinha um filho, e eu ia fazer de tudo para dar uma vida boa para ele, para honrar a memória do Daniel e da Amanda. Mas eu nunca parei de investigar. Eu nunca aceitei a versão do acidente. E eu comecei a revirar todas as coisas do Daniel, todos os documentos dele, todos os arquivos, procurando as provas que ele tinha dito que estava juntando. E eu encontrei. Gente, eu encontrei um pendrive escondido em um livro na biblioteca dele. Um pendrive que tinha centenas de documentos, planilhas, contratos, notas fiscais, e-mails, gravações de áudio. E quando eu abri, quando eu vi o que tinha ali, eu fiquei chocado. Completamente chocado. O Daniel tinha documentado tudo. Absolutamente tudo. Ele tinha provas de que o Augusto estava desviando milhões de reais das obras públicas. Ele superfaturava os contratos. Ele usava material de qualidade inferior. Ele pagava propina para políticos, para fiscais, para conseguir os contratos, para passar nas fiscalizações. E ele lavava o dinheiro através de empresas fantasmas, de offshores. E o Daniel tinha tudo documentado. Ele tinha as planilhas mostrando os valores reais e os valores superfaturados. Ele tinha as notas fiscais falsas. Ele tinha os e-mails combinando as propinas. Ele tinha gravações de conversas onde o Augusto falava abertamente sobre o esquema. E era tudo muito grave. Muito grave. Eram crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. E o Daniel tinha provas suficientes para colocar o Augusto na cadeia por décadas. Eu também encontrei um documento, uma carta que o Daniel tinha escrito e endereçada para mim, dizendo que se algo acontecesse com ele, se ele morresse, eu deveria pegar o pendrive e entregar para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, e que eu deveria cuidar do Gabriel, e que ele me amava, e que ele confiava em mim. E eu chorei lendo aquela carta. Gente, eu chorei tanto, porque o Daniel sabia. Ele sabia que ele estava em perigo. Ele sabia que o Augusto podia matá-lo. E ele tinha se preparado, ele tinha deixado as provas para mim. Eu peguei o pendrive, e eu fui na Polícia Federal, e eu entreguei, e eu contei tudo, e eu mostrei a carta do Daniel. E eles ficaram impressionados. Eles disseram que aquilo era muito grave, que eles iam investigar, e eles abriram uma operação grande, para investigar o Augusto e o esquema de corrupção. E eles pediram sigilo. Eles pediram para eu não contar para ninguém, para não vazar, porque o Augusto era poderoso. Ele tinha conexões, e se ele soubesse que estava sendo investigado, ele podia destruir provas, podia fugir. E eu concordei, eu mantive sigilo. A Polícia Federal também reabriu a investigação sobre o incêndio. Eles pediram uma nova perícia, uma perícia mais detalhada, e os peritos descobriram que o incêndio não tinha sido acidental, que tinha sido criminoso, que tinha sido usado um acelerante, gasolina, e que o fogo tinha começado em vários pontos da casa ao mesmo tempo, o que é característico de incêndio criminoso. E eles descobriram também que a instalação elétrica estava perfeita, não tinha nenhum curto-circuito, e que a versão inicial estava errada. E eles classificaram como homicídio doloso, duplo homicídio. E eles começaram a investigar quem tinha mandado matar o Daniel e a Amanda. Eu achei que finalmente a justiça ia ser feita, que o Augusto ia ser preso. Ia pagar pelo que fez, mas eu estava errado. Muito errado, porque o Augusto é muito poderoso, muito mais poderoso do que eu imaginava. E ele tem conexões em todo lugar.
E ele descobriu que eu tinha entregado o pendrive para a Polícia Federal. Ele descobriu que ele estava sendo investigado. E ele começou a usar todo o poder dele, toda a influência dele, para me destruir, para me incriminar, para me tirar do caminho. Primeiro ele começou a espalhar rumores, dizendo que eu estava envolvido no esquema de corrupção junto com o Daniel, que eu tinha recebido dinheiro desviado, que eu tinha ajudado a lavar dinheiro. E ele forjou documentos. Ele criou contratos falsos, transferências bancárias falsas, mostrando que eu tinha recebido milhões de reais da empresa. E ele entregou esses documentos para a Polícia Federal. E ele fez uma denúncia contra mim, dizendo que eu estava tentando incriminá-lo para desviar a atenção dos meus próprios crimes. A Polícia Federal, que estava investigando o Augusto, foi obrigada a investigar também a denúncia contra mim. E eles me intimaram, me interrogaram, e eu expliquei que era tudo mentira, que os documentos eram falsos, que eu nunca recebi dinheiro da empresa, que eu nunca estive envolvido no esquema, e eu mostrei a minha declaração de imposto de renda, meus extratos bancários, provando que eu nunca recebi aqueles valores. Mas a Polícia Federal disse que eles precisavam investigar, que eles precisavam verificar a autenticidade dos documentos, e que enquanto isso eu estava sendo investigado, e que eu não podia sair do país, e que eu tinha que ficar à disposição. Depois o Augusto entrou com um pedido na Vara da Infância e Juventude, pedindo a guarda do Gabriel, alegando que ele era o padrinho do menino, que ele era ex-sócio do pai, que ele tinha uma relação próxima com a família, e que eu não tinha condições de cuidar do Gabriel, porque eu estava sendo investigado pela Polícia Federal por corrupção, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, e que o menino corria risco comigo, e que ele, como deputado federal, como empresário bem-sucedido, tinha condições financeiras e morais de cuidar do menino, e que ele queria honrar a memória do amigo e sócio dele. Eu fiquei chocado, completamente chocado, quando eu recebi a notificação judicial, porque era absurdo, era uma mentira descarada. O Augusto não era padrinho do Gabriel. Ele nunca teve uma relação próxima com a família. Ele era apenas o sócio do Daniel. E ele tinha matado o Daniel. E agora ele queria ficar com o filho dele. E eu não conseguia entender por quê. Por que ele queria a guarda do Gabriel. E então eu percebi, o Gabriel era testemunha. O Gabriel estava em casa na noite do incêndio. O Gabriel podia ter visto algo, ouvido algo. E o Augusto queria controlar o menino. Queria garantir que ele nunca falasse. E queria me intimidar, me fazer desistir da investigação. O meu advogado, o doutor Henrique, que é um advogado criminalista muito bom, disse que o pedido do Augusto era absurdo, que não tinha fundamento legal, que eu era o pai adotivo legal, que a adoção tinha sido finalizada e que não havia motivo para reverter. Mas o juiz, que aparentemente tem relações com o Augusto, aceitou o pedido e marcou uma audiência para discutir a guarda e determinou que o Gabriel passasse por uma avaliação psicológica para verificar se ele está bem comigo e se ele tem alguma preferência. A audiência está marcada para daqui a 2 semanas. E eu estou apavorado, porque o Augusto tem o sistema inteiro do lado dele. Ele é deputado federal. Ele tem dinheiro. Ele tem influência. Ele tem advogados caríssimos. E ele tem a investigação da Polícia Federal contra mim, que me desacredita completamente, mesmo sendo falsa, e eu tenho apenas a minha palavra e as provas que o Daniel deixou, mas que o Augusto está tentando desacreditar, dizendo que foram forjadas por mim. O Gabriel percebe que tem algo errado. Ele percebe que eu estou tenso, estou preocupado, e ele me pergunta se a gente vai ficar junto, se ninguém vai separar a gente. E eu tento tranquilizá-lo, dizer que sim, que a gente vai ficar junto sempre, mas eu não sei se é verdade. Eu não sei se eu vou conseguir protegê-lo, porque o sistema está contra mim. Mas tem uma coisa que pode mudar tudo. O Gabriel se lembra da noite do incêndio. Ele se lembra de coisas importantes. E há 2 semanas, durante uma sessão de terapia, ele contou para a psicóloga que ele acordou naquela noite não por causa da fumaça, mas por causa de um barulho. Ele ouviu a porta da frente sendo arrombada. Ele ouviu vozes, vozes de homens. E ele ouviu o pai gritando. E ele ficou com medo. Ele ficou escondido no quarto. E então ele sentiu o cheiro de fumaça. E ele viu o fogo. E ele tentou ir no quarto dos pais, mas o corredor estava em chamas. E ele teve que sair pela janela. A psicóloga me contou isso e eu fiquei chocado, porque isso muda tudo. Isso prova que não foi acidente, que foram homens que invadiram a casa, que atearam fogo. E o Gabriel é testemunha. Ele ouviu, ele viu. E eu contei isso para a Polícia Federal. E eles interrogaram o Gabriel, com a presença da psicóloga. E ele contou tudo. E eles levaram a sério. E eles intensificaram a investigação. E eles estão procurando os homens que invadiram a casa,
os incendiários, e eles estão tentando rastrear quem contratou eles. Mas o Augusto também descobriu que o Gabriel falou que ele é testemunha, e ele intensificou os ataques contra mim. Ele está usando toda a influência dele para acelerar o processo de guarda, para tirar o Gabriel de mim antes que ele fale mais, antes que ele identifique alguém. E ele está pressionando a Polícia Federal para me indiciar, para me prender. E eu estou sentindo a pressão. Eu estou sentindo que o cerco está se fechando. O doutor Henrique está preparando uma defesa forte. Ele vai apresentar todas as provas que o Daniel deixou. Ele vai apresentar o depoimento do Gabriel. Ele vai apresentar a nova perícia do incêndio que prova que foi criminoso. E ele vai argumentar que a investigação contra mim é falsa, que os documentos foram forjados pelo Augusto e que o pedido de guarda dele é absurdo, que ele não tem nenhuma relação com o Gabriel e que o único motivo dele querer a guarda é para silenciar a testemunha, para me intimidar. Mas eu tenho medo, muito medo, porque o Augusto é poderoso, ele é deputado federal, ele tem imunidade parlamentar, ele tem dinheiro, ele tem influência, e ele já mostrou que ele é capaz de qualquer coisa, inclusive de matar. E eu tenho medo de que ele faça algo contra mim, de que ele me mate, de que ele plante mais provas falsas, de que ele me coloque na cadeia, e que eu perca o Gabriel, e que ele fique com o menino, e que a verdade nunca seja descoberta. Eu também tenho medo pela segurança do Gabriel, porque se o Augusto conseguir a guarda, eu não sei o que ele vai fazer com ele, eu não sei se ele vai machucá-lo, se ele vai silenciá-lo permanentemente, e eu não posso deixar isso acontecer. Eu prometi para o Daniel que eu ia cuidar do Gabriel, que eu ia protegê-lo, e eu não vou falhar. Eu estou documentando tudo, eu estou gravando todas as conversas, todas as ameaças, eu estou guardando todos os documentos, todas as provas, e eu estou compartilhando tudo com pessoas de confiança, com o meu advogado, com jornalistas, para que se algo acontecer comigo, se eu for preso, se eu desaparecer, eles saibam a verdade, e eles possam continuar lutando. Eu também procurei a imprensa, eu dei entrevistas para jornalistas investigativos, eu contei a história toda, mostrei as provas que o Daniel deixou, mostrei a nova perícia do incêndio, e alguns jornalistas se interessaram, e eles estão investigando, estão fazendo reportagens, e a história está começando a ganhar repercussão, e isso está aumentando a pressão sobre o Augusto. E eu espero que isso ajude, que isso force o sistema a levar o caso a sério. Mas o Augusto também está usando a imprensa a favor dele. Ele deu entrevistas dizendo que ele está sendo vítima de uma campanha difamatória, que eu sou um criminoso, que eu estou tentando incriminá-lo para desviar a atenção dos meus próprios crimes, e que ele está apenas tentando proteger o filho do amigo dele. E muitas pessoas acreditam nele, porque ele é deputado federal, porque ele é rico, respeitado, e eu sou apenas uma pessoa comum, investigado pela Polícia Federal, e é a minha palavra contra a dele. A Polícia Federal está avançando na investigação. Eles já identificaram um dos incendiários, um homem que tem ficha criminal, que já foi preso por outros crimes, e eles estão procurando ele. E se eles prenderem ele, se ele confessar, se ele disser quem contratou ele, isso pode levar à prisão do Augusto. Mas até lá eu preciso sobreviver, preciso manter a guarda do Gabriel e preciso me proteger. Eu também contratei um perito particular, um perito em documentoscopia, para analisar os documentos falsos que o Augusto apresentou contra mim, e ele já fez a análise, e ele confirmou que os documentos são falsos, que as assinaturas foram forjadas, que as datas foram alteradas, e ele emitiu um laudo técnico, e a gente vai apresentar esse laudo na Polícia Federal, e isso pode me inocentar, pode provar que eu estou sendo vítima de uma armação. O Gabriel está sofrendo com tudo isso, ele percebe a tensão, ele ouve as conversas, e ele está com medo, ele tem pesadelos novamente, ele acorda chorando, e eu tento acalmá-lo, dizer que está tudo bem, mas ele sabe que não está, e eu me sinto culpado, me sinto responsável por estar colocando ele nessa situação, mas ao mesmo tempo eu sei que eu preciso lutar, preciso fazer justiça pelo Daniel e pela Amanda, preciso impedir que o Augusto saia impune. O Gabriel me disse outro dia que ele lembra de uma das vozes que ele ouviu na noite do incêndio. Ele disse que era uma voz grossa, com sotaque nordestino, e que ele ouviu o homem dizer: "Vamos logo, taca fogo e vaza." E isso é importante, é uma pista, e eu passei essa informação para a Polícia Federal. E eles estão investigando, estão procurando homens com esse perfil que trabalham como incendiários, como assassinos de aluguel. Eu também descobri, através de um contato que eu tenho na Câmara dos Deputados, que o Augusto está sendo investigado por outras coisas também, por desvio de verba parlamentar, por Caixa 2, por ligações com o crime organizado, e que há uma operação da Polícia Federal em andamento,
e que ele pode ser preso em breve, e isso me dá esperança, me dá forças para continuar lutando. O doutor Henrique também está tentando conseguir uma ordem de restrição contra o Augusto, impedindo ele de se aproximar de mim e do Gabriel. Mas o juiz negou, disse que não havia motivo, que ele não tinha feito nenhuma ameaça direta e que o pedido de guarda era legítimo. E eu não consigo acreditar. Não consigo acreditar que o sistema está protegendo um assassino, um corrupto, e está me tratando como se eu fosse o criminoso. Eu estou pensando em fugir, em pegar o Gabriel e ir para outro país, pedir asilo político, porque eu estou lutando contra um sistema corrupto, contra um deputado federal que tem o poder de me destruir. Mas eu sei que isso seria ilegal, que eu seria considerado sequestrador, e que se a gente fosse encontrada eu seria preso e o Gabriel seria entregue ao Augusto. Então eu não posso fazer isso. Eu preciso lutar dentro da lei, mesmo que a lei esteja contra mim. Eu também estou em terapia, com um psicólogo, porque eu estou sofrendo muito. Eu estou com ansiedade, com insônia, com medo constante. E ele está me ajudando a lidar com o estresse, com a pressão. E ele está me dando forças para continuar lutando, para não desistir. O Gabriel também continua em terapia, e a psicóloga dele está preparando um laudo, atestando que ele está bem comigo, que ele me vê como pai, que ele tem uma relação saudável comigo, e que seria extremamente prejudicial para ele ser separado de mim. E a gente vai apresentar esse laudo na audiência, e eu espero que isso ajude, que o juiz leve em consideração o bem-estar do Gabriel. Então é isso, gente. Essa é a minha história, meu pesadelo. E eu estou compartilhando aqui porque eu preciso de apoio, preciso de forças, preciso saber que eu não estou sozinho e que no final a justiça vai prevalecer, que o Augusto vai ser desmascarado, vai ser preso, vai pagar pelo que fez e que eu vou conseguir manter a guarda do Gabriel e que a gente vai poder viver em paz, sem medo, sem ameaças. Se alguém tiver algum conselho, alguma palavra de apoio, eu agradeço muito porque eu preciso de forças. Eu preciso acreditar que vai dar tudo certo, que a verdade vai vencer e que aquele monstro vai pagar pelo que fez, porque ele matou meu irmão, minha cunhada. Ele está tentando me destruir e ele não pode sair impune. A audiência é daqui a 2 semanas. A investigação da Polícia Federal está avançando e eu vou atualizar vocês sobre o que acontecer. E eu realmente espero, que seja o fim desse pesadelo, que a gente possa finalmente respirar aliviado e que a justiça prevaleça, porque a justiça precisa prevalecer, sempre. Eu não vou desistir. Eu vou lutar até o fim. Vou fazer tudo o que eu puder para proteger o Gabriel, para fazer justiça pelo Daniel e pela Amanda, e para provar que o Augusto é um assassino, um corrupto, um ladrão, e que ele precisa ser tirado de circulação, precisa ser impedido de continuar roubando o povo, matando pessoas inocentes, porque ele é um perigo para a sociedade, e ele não pode continuar livre, usando o poder dele, a influência dele, para destruir vidas. O Gabriel é minha prioridade, ele é meu filho, e eu vou protegê-lo com a minha vida. Eu não vou deixar que o Augusto chegue perto dele. Eu não vou deixar que ele o machuque. E eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que a gente fique junto, que a gente seja uma família e que a gente tenha a vida que a gente merece. Uma vida de paz, de amor e de segurança, longe daquele monstro. Obrigada por lerem. Obrigada pelo apoio. E por favor, mandem energias positivas, orem por nós, torçam por nós, porque a gente precisa. A gente precisa muito. E eu espero poder voltar aqui em breve com boas notícias. Com a notícia de que o Augusto foi preso, de que eu mantive a guarda do Gabriel, de que eu fui inocentado das acusações falsas, e de que a gente finalmente está seguro, e de que o Daniel e a Amanda finalmente tiveram justiça. Tem mais uma coisa que eu preciso contar, que é muito importante, e que pode mudar completamente o rumo dessa história. Há uma semana eu recebi uma ligação anônima de uma mulher. Ela não quis se identificar, mas ela disse que ela era funcionária da empresa, da Ferreira Encosta Construções, e que ela tinha informações importantes sobre o Augusto, sobre o esquema de corrupção e sobre o assassinato do Daniel. E ela queria me encontrar, pessoalmente, para me passar essas informações. Mas ela tinha medo, muito medo, porque ela sabia que se o Augusto descobrisse, ele ia matá-la também. Eu fiquei desconfiado. Achei que podia ser uma armadilha, que podia ser alguém enviado pelo Augusto para me pegar, mas ao mesmo tempo eu não podia ignorar. Porque se ela realmente tinha informações importantes, isso podia ser a chave para desmascarar o Augusto, para provar que ele é o assassino. Então eu concordei em me encontrar com ela, mas eu tomei precauções. Eu avisei o doutor Henrique. Eu avisei a Polícia Federal. E eu marquei o encontro em um lugar público, em um shopping.
E eu fui armado com um gravador gravando tudo. A mulher apareceu, ela tinha uns 40 anos. Ela estava nervosa, olhando para todos os lados, com medo de ser seguida. E ela se sentou comigo em uma cafeteria. E ela começou a falar. E, gente, o que ela me contou foi chocante. Absolutamente chocante. Ela disse que o nome dela era Márcia, que ela trabalhava como secretária executiva do Augusto há mais de 10 anos e que ela sabia de tudo, de todos os crimes, de todos os esquemas, porque ela era quem organizava os documentos, quem fazia as transferências, quem agendava as reuniões com os políticos corruptos, com os fiscais. E ela disse que ela sempre teve medo de falar, medo de denunciar, porque ela sabia que o Augusto era perigoso, que ele era capaz de matar, mas que agora ela não aguentava. Mas ela não conseguia mais viver com aquele peso na consciência, principalmente depois que ela soube que o Daniel e a Amanda tinham sido assassinados e que o Augusto estava tentando ficar com o filho deles. Ela me disse que ela tinha provas, muitas provas. Ela tinha cópias de documentos, de contratos, de planilhas, de e-mails, de gravações, tudo que o Daniel tinha e mais, porque ela tinha acesso a tudo. E ela me entregou um pendrive com centenas de arquivos. E ela disse que ali tinha tudo. Todas as provas necessárias para colocar o Augusto na cadeia por décadas e para provar que ele mandou matar o Daniel. Ela também me contou detalhes sobre o assassinato. Ela disse que ela ouviu, por acaso, uma conversa do Augusto com um homem que ela não conhecia, e o Augusto estava dizendo que ele precisava resolver o problema do Daniel, que o Daniel estava se tornando uma ameaça, que ele tinha descoberto demais e que ele precisava ser eliminado. E o homem disse que ele ia dar um jeito, e alguns dias depois, o Daniel e a Amanda morreram no incêndio. Ela disse que ela ficou apavorada quando soube do incêndio, porque ela sabia que tinha sido o Augusto, e ela quis denunciar, mas ela teve medo, muito medo, e ela ficou calada, mas agora ela não aguenta mais. E ela quer que o Augusto pague, e ela está disposta a testemunhar, a contar tudo para a Polícia Federal, para o Ministério Público, mas ela precisa de proteção, ela precisa entrar no programa de proteção a testemunhas, porque ela sabe que se o Augusto descobrir, ele vai matá-la. Eu fiquei chocado com tudo que ela me contou, e eu agradeci. Eu disse que eu ia levar as provas para a Polícia Federal, e que eu ia pedir para eles colocarem ela no programa de proteção, e ela concordou. E ela me deu o telefone dela, um telefone de um chip pré-pago, e ela disse para eu ligar quando tivesse novidades. Eu saí do shopping, e eu fui direto para a Polícia Federal, e eu entreguei o pendrive, e eu contei tudo o que a Márcia tinha me dito, e eles ficaram impressionados. Eles disseram que aquilo era muito importante, que aquilo podia ser a prova definitiva. E eles abriram os arquivos, e eles confirmaram, eram provas contundentes, irrefutáveis, de corrupção, de desvio de dinheiro público, de lavagem de dinheiro. E tinha também e-mails e mensagens que mostravam que o Augusto tinha encomendado o assassinato do Daniel. A Polícia Federal disse que eles iam prender o Augusto, que eles iam deflagrar a operação em breve, e que eles iam colocar a Márcia no programa de proteção a testemunhas. E eu fiquei aliviado, muito aliviado, porque finalmente a justiça ia ser feita, finalmente o Augusto ia pagar pelo que fez. Mas eu também fiquei preocupado, porque até a prisão do Augusto acontecer, até a operação ser deflagrada, eu e o Gabriel estamos em perigo, porque se o Augusto descobrir que a Márcia falou, que ela entregou as provas, ele vai saber que foi através de mim e ele vai querer me eliminar. E eu estou tomando todas as precauções. Eu estou evitando sair de casa, eu estou com segurança particular. E eu estou mantendo o Gabriel em casa, sem ir para a escola, para garantir a segurança dele. A Polícia Federal disse que a operação vai ser deflagrada nos próximos dias, que eles estão finalizando os preparativos e que eles vão prender o Augusto e todos os envolvidos no esquema, políticos, fiscais, empresários, e que vai ser uma operação grande, que vai ter repercussão nacional. E eu estou ansioso, muito ansioso, esperando que isso aconteça logo, para que a gente possa finalmente ficar em paz. A audiência de guarda está marcada para daqui a 2 semanas, mas o doutor Henrique está pedindo para adiar, porque com a prisão do Augusto o pedido de guarda dele vai cair automaticamente, e eu vou manter a guarda do Gabriel, e a gente vai poder finalmente viver em paz, sem medo, sem ameaças. Eu também estou preparando uma ação de indenização contra o Augusto, por danos morais, por tudo que ele fez, por ter matado meu irmão e minha cunhada, por ter tentado me incriminar, por ter tentado tirar o Gabriel de mim, e eu vou pedir uma indenização alta, e eu vou usar esse dinheiro para garantir o futuro do Gabriel, para pagar a melhor educação, a melhor terapia, tudo que ele precisar. O Gabriel está mais calmo agora, porque eu disse para ele que logo tudo vai se resolver.
que o homem mau vai ser preso e que a gente vai poder viver em paz. E ele está esperançoso, ele está acreditando. E eu também estou. Eu estou acreditando que finalmente a justiça vai prevalecer, que o Augusto vai pagar pelo que fez e que a gente vai poder honrar a memória do Daniel e da Amanda, vivendo uma vida boa, uma vida feliz, uma vida em paz. Então é isso, gente, essa é a atualização. E eu espero poder voltar aqui em breve com a notícia de que o Augusto foi preso, de que a operação foi deflagrada, de que a justiça foi feita e de que a gente finalmente está seguro, e de que o Daniel e a Amanda finalmente tiveram justiça, e de que o Gabriel vai poder crescer em paz, sabendo que os assassinos dos pais dele foram punidos, e que ele tem um pai que o ama, que o protege, e que vai fazer de tudo para garantir que ele tenha uma vida boa, uma vida feliz, uma vida que o Daniel e a Amanda gostariam que ele tivesse. Obrigado por lerem, obrigado pelo apoio, e por favor, continuem mandando energias positivas, orando por nós, torcendo por nós, porque a gente precisa, e eu prometo que eu vou voltar aqui para contar o final dessa história, e eu realmente espero, que seja um final feliz, que seja um final de justiça, de paz e de recomeço.